Êxodo capítulo 3, você pode abrir comigo lá, e nós vamos ler a partir do verso 1. Obrigado, meu querido, Deus te abençoe. Diz assim a palavra de Deus: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, o monte Sinai. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele respondeu, prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproxime daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manda leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos farrezeus, dos heveus e dos jabuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os têm submetido e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente. Eu o enviei ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aleluia. Pai, o Senhor é Deus de resposta. O Senhor é Deus de resposta. E nós estamos aqui em um culto de clamor. Nós estamos clamando. E eu sei que o Senhor vai responder, que o Senhor vai se levantar como um fogo ardente no meio desse povo, nesse altar, para responder às necessidades do teu povo. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta e responde ao teu povo agora. É o que eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero nessa noite falar sobre o Deus que responde o nosso clamor. Aleluia. Deus responde com fogo. Diga a teu irmão assim: Deus responde com fogo. Fala forte a ele: Deus responde com fogo. E Deus responde como fogo. Deus responde com fogo e Deus responde como fogo. Deus se apresenta a Moisés. Moisés é aquele que saiu da água, e Deus se aparece a ele como o Deus do fogo. Ao que saiu da água, Deus se aparece a ele como aquele que saiu do fogo, porque Deus estava dizendo: olha, eu sou maior, eu sou grande, e eu tenho respostas, e eu tenho a saída que você precisa. Deus aparece a Moisés para que Moisés se tornasse o libertador do seu povo, um povo que já vinha sofrendo aproximadamente há quase um século de sofrimento, e esse povo estava sendo escravizado, torturado, mas esse tempo de sofrimento tinha um limite, porque Deus já havia estabelecido esse limite lá desde o tempo de Abraão, quando lá no capítulo 15, que foi lido aqui, Deus diz a Abraão: meu povo sofrerá por 400 anos, eles serão escravos lá no Egito, mas vai chegar um dia em que esse tempo vai acabar. Então eu quero te dizer nesta noite, que o dia do seu sofrimento, o dia de acabar o seu sofrimento chegou. Deus vai acabar com o seu sofrimento. Tem um tempo de acabar com o seu sofrimento. Então levanta a tua mão e diga assim: é hoje. Diga: é hoje. Deus vai responder, e o meu sofrimento já acabou. Você pode aplaudir a Ele por isso? Aleluia.
Glória a Deus. E Deus deixa aqui bem claro, apesar desse tempo, às vezes o tempo da dor, ele parece muito longo. Apesar desse tempo, Deus disse: eu não esqueci de você. Então eu quero que você entenda isso. Deus não esqueceu de você. Ainda que o tempo da dor pareça longo, pareça que não tem fim, Deus não esqueceu de você. Sabe, quem está sofrendo, ele parece que o tempo não passa, que o tempo não segue, parece que o tempo parou, e parece às vezes no meio do nosso sofrimento que Deus esqueceu de nós. Mas eu quero te dizer esta noite, Deus não esqueceu de você, e Ele vai se levantar para livrar você, porque nós estamos clamando, e quando nós clamamos, Ele responde. Aleluia. Deus, Ele vai se revelar como fogo a Israel, e várias vezes Deus vai se revelar em forma de fogo. Aqui Deus se revela na sarça ardente, depois Deus se revela a Moisés no Monte Sinai, depois Deus se revela a Josué. Deus vai se mostrando muitas vezes como fogo. Moisés diz lá em Êxodo 24 que Deus é um fogo consumidor, que Deus é um fogo que não deixa nada escapar. Isaías vai dizer que Deus é um fogo que destrói o nosso inimigo. Então eu quero que você entenda que Deus se revela como fogo para nos dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer todas as coisas. Amém? Você pode receber isso? Aleluia. A Bíblia diz então que Deus, Ele se manifesta naquela sarça, naquele espinheiro, e Moisés, ele fica impressionado com aquela visão, e ele tenta se aproximar da sarça, e Deus diz a ele: tira as sandálias dos teus pés, porque essa terra é santa. E eu quero que você entenda aqui, eu não vou entrar nesses detalhes, porque cada coisa aqui tem um detalhe muito glorioso, mas eu quero que você compreenda algo muito lindo aqui, que Deus faz daquela terra uma terra santa. Assim como Deus, quando Ele vai agir na sua vida, Ele vem como um fogo, e Ele faz da sua terra uma terra santa, porque Deus, Ele vai agir dentro da sua glória, dentro da sua santidade. Então quando Deus entra na sua terra, quando Deus entra na sua casa, Ele faz da sua casa santa. Escrevendo aos Coríntios, a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu quero que você compreenda que Deus fez de você uma terra santa. Amém? Você pode receber isso? Então Deus faz daquele lugar uma terra santa, e Ele diz a Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque Deus manda tirar as sandálias. As sandálias simbolizavam poder de caminhar sobre, de não ser tocado, não ser ferido, não ser machucado, não ser escravo, não ser subjugado. Isso significa que eu tenho um domínio sobre a minha vida e sobre aquele lugar. Então quando Deus manda Moisés tirar a sandália, Deus está dizendo a ele: tira a sandália, porque o domínio e o poder e a glória pertence a mim. E quando Moisés tira a sandália, ele está dizendo: eu me rendo a ti, eu me rendo ao teu poder, eu me rendo à tua glória, eu me rendo ao seu domínio. Então eu quero te dizer: tire a sandália, porque a terra em que você está é santa. Tire de você toda a expectativa, toda a sua força, todo o seu achismo, sabe, toda a sua crença na sua capacidade, e se renda completamente a um Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Porque às vezes a gente pede a Deus muito, mas a gente está sempre pensando em uma saída. A gente está sempre pensando em uma saída, sempre pensando que jeito eu vou dar. E Deus está dizendo: tira a sandália, porque a terra é santa, e eu vou agir sobre a terra. Pare de ficar pensando como você vai fazer, deixe eu fazer. Aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Eu vou te dizer como fazer. Não é você que vai me dizer como fazer. Eu vou te dizer como fazer. Você pode receber isso? Então Deus diz a Moisés: tire a sandália, porque de agora em diante eu assumo o controle. Levanta a tua mão direita. Deus está te dizendo: de agora em diante eu assumo o controle. Oh, aleluia. Você pode aplaudir Ele por isso? Glória a Deus. Eu quero te mostrar algumas razões porque Deus vai fazer da sua terra uma terra santa, para entrar com providências na sua vida. A primeira coisa é que Ele está vendo o seu sofrimento. Às vezes nós pensamos que Deus não se importa, ou achamos que Deus não está vendo. A Bíblia diz que uma folha sequer não cai sem a permissão de Deus. Deus, ele vê o sofrimento humano. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento humano. Deus não tem prazer no sofrimento nem dos santos, nem tem prazer no sofrimento dos ímpios. Às vezes, por causa do pecado, por causa da nossa teimosia, por causa da nossa desobediência, nós passamos por sofrimento. E às vezes a liberdade que Deus deu ao homem de agir, faz com que esse homem cause sofrimento para ele e para outras pessoas. Às vezes as circunstâncias da vida nos levam ao sofrimento. Às vezes as pessoas que exercem autoridade sobre nós, poderes maiores sobre nós, nos causam sofrimento. E esse sofrimento às vezes nos alcança, porque esse sofrimento ele vai fazer parte daquele ciclo, daquele momento da vida. Mas isso não quer dizer que Deus está alheio. Isso não quer dizer que Deus não está vendo o nosso sofrimento. E isso também não quer dizer que Deus está parado, sabe, olhando como espectador, vendo você sofrer e simplesmente quieto. Não, Deus, Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está observando e Ele está se movendo. Você pode acreditar nisso? Deus, Ele não está só como espectador, Ele está vendo o seu sofrimento e Ele está se movendo. Ele disse: eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci para acabar com isso. E eu quero profetizar que Deus vai descer para acabar com isso. Deus fez da sua terra santa e Ele vai descer para acabar com isso. Eu conheci uma irmã que ela sofria muito no casamento. Ela vinha à igreja e o marido dela batia nela. E quando ela chegava às vezes da igreja, encontrava ele bêbado em casa e ele batia nela porque ela foi à igreja. E ela chegava na igreja, ela pedia oração por ela. As filhas dela, ela tinha duas filhas muito lindas. Ela era uma pessoa de cor clara. As filhas delas eram meninas muito lindas. E elas iam, e essas filhas delas estavam envolvidas com drogas e com marginais. Então ela chorava muito. E todo domingo ela vinha aí nos cultos de oração. Ela sempre pedia oração pelo marido, pelas filhas. E todo mundo ali naquela igreja, era uma igreja pequena, então todo mundo sabia o sofrimento daquela irmã. E eu era criança ainda, eu ouvia ela falar essas coisas. E às vezes eu ia para casa pensando nessa irmã, no sofrimento dela. Então, um dia, um domingo de manhã, ela chegou. E ela chegou com o marido e as duas filhas. Um domingo pela manhã. E quando o pastor acabou de pregar, esse homem veio para a frente da igreja e se jogou de joelho no altar. E as filhas vieram, abraçou ele. E a família inteira aceitou Jesus. E eu fiquei tão feliz naquele dia, porque eu pude contemplar aos meus olhos o poder de Deus na vida de uma pessoa. Mas aí, o que aconteceu para que esse homem se convertesse dessa forma? Um dia ela ia chegando em casa e ele foi bater nela como ele sempre fazia.
Mas nesse dia ele pegou a Bíblia e disse a ela: olha, esse livro aqui não serve para nada, esse seu Deus não é de nada, e eu vou arrebentar sua cara com essa Bíblia. E quando ele pegou a Bíblia, veio um raio e atravessou nele, e ele caiu no chão duro, e caiu como morto. Ela correu, foi em cima dele e começou a chorar, e ele voltou completamente, ele estava bêbado, voltou completamente sã. E aí ele abriu os olhos e disse: Deus me acertou. E naquele dia se converteu. E eu vi isso com os meus olhos quando eu ainda era criança. Eu vi aquele homem chegar no altar e eu vi ele contar isso, de um Deus todo-poderoso. Aquela mulher sofreu muitos anos, mas teve um dia que Deus disse: basta, eu estou vendo o sofrimento da minha filha. Eu quero te dizer, basta, Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo o seu sofrimento. Se for necessário, desça fogo dos céus, desça fogo dos céus. E Deus fez descer fogo naquela casa, fez descer fogo na vida daquele homem, e disse: já chega do que você está fazendo com a minha filha, já chega. Irmãos, eu acredito nesse Deus de justiça, nesse Deus que faz descer fogo dos céus, esse Deus que vem como um raio, como um trovão, sabe, que faz chover pedra, esse Deus que diz: olha, eu estou vendo e eu desci para acabar. Entenda, irmãos, entendam isso. Nós temos pregado às vezes, com as nossas atitudes, um Deus inerte, um Deus que não reage. Saibam vocês que Deus reage, que Deus age. Tem um tempo de Deus, tem um limite na sua sabedoria. Às vezes Deus dá um tempo, sabe, para aquela pessoa, para aquela situação. Por misericórdia Ele prorroga um pouco mais, para ver se aquela pessoa, sabe, toma atento. Mas chega uma hora que Deus diz assim: ó, já chega. Deus disse a Faraó: já chega, eu estou vendo o que você está fazendo. Eu quero que você saiba que Deus está vendo o que você está fazendo. E se você está fazendo coisas erradas, coisas ruins, vai chegar um tempo em que Deus vai cobrar de você. Mas se você está fazendo coisa boa, vai chegar um tempo em que Deus vai te recompensar. Saiba disso. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa, Deus transforma aquele lugar em terra santa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus, Ele vai transformar a sua casa, a sua vida. Ele transformou você em terra santa, porque Deus vai agir na santidade. Por isso Ele transformou você em terra santa. Por isso a Bíblia diz que na casa onde tem uma mulher santa, aquela casa é santa. Onde tem um homem santo, aquela casa é santa. Onde tem um santo, aquele lugar é santo, porque Deus vai agir na santidade. Então Deus vai transformar aquele monte em um monte santo, e vai agir na vida de Moisés, e vai transformar Moisés em um homem santo. Glória a Deus. A segunda coisa, Ele transforma aquele lugar em lugar santo, porque Ele ouviu as orações. Ele disse: eu ouvi a oração do meu povo, eu ouvi o clamor deles. É Deus quem diz, né? Clama a mim. Não é Ele quem manda? Clama a mim e respondeste-eis. Como é? Coisas grandes, firmes, que não sabes. É Deus que manda você clamar. E a Bíblia fala de clamor em vários níveis. Sabe, tem aquele clamor que você fala, como Ana ali, balbuciando a palavra, quase que as palavras não saem. Tem um clamor que você faz em línguas, no Espírito, e você ora ali, momentos a fios. Mas tem momento também que é necessário gritar, sabia? A Bíblia manda você gritar. Eu não sei quantos de vocês já gritaram, mas eu já gritei. Sabe, teve uma vez que eu estava muito angustiado, e eu levantei de madrugada, estava assim no local, beira-mar. Aí eu levantei de madrugada, fui para a beira da praia, gritei até não aguentar mais. De vez em quando nós fazemos isso na igreja, a gente dá um grito.
Sabia que o grito, ele tem poder para libertar a tua alma? O grito é tão glorioso que diz que um grito de uma mulher mata um rato. Os ratos que se cuidem agora. Então, clama a mim, grita, meu irmão. Não fica, tá sofrendo, sabe? Tá sofrendo, tá angustiado. Sobe na laje, dá um gritão, assusta o vizinho, mas sara a tua alma. Clama ao Deus que você crê, o Deus que você ama. Não fica com essa coisa presa, morrendo, te esmagando. Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo. Irmãos, eu vi uma vez uma cena muito interessante. Não sei se os irmãos já viram um judeu clamando. Um dos ministros lá, eu esqueci o nome dele agora, decidiu destruir os acampamentos de Israel, porque ele tinha feito um acordo com os palestinos, e aí eles começaram a derrubar as casas lá do lugar onde eles construíram. E aí passou na televisão, né, os judeus gritando, clamando, e era um grito, cada grito, sabe, eles clamavam mesmo a Jeová. Eles gritam lá no muro da lamentação, eles gritam mesmo. Grita, clama a mim, respondeste-ei. Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi. Sabe, você vem para a igreja, a gente está, às vezes a gente vive nessa coisa assim, sabe, politicamente correta, de uma igreja que não expressa, uma igreja que fica todo mundo assim, e com essa pandemia parece que piorou. Parece que a máscara engessou as pessoas. Eu tinha vontade de ir lá tem irmão que assim, quando o senhor orou, eu tive vontade de ir lá na frente. Por que não foi? Vai na frente, pula, se joga, sabe, grita. Um dia eu estava em um culto, e o irmão começou a correr, e começou a dar volta, e aí tinha um irmão dizendo assim: segura, eu disse: segura nada, deixa o irmão correr, eu sei lá porque ele está correndo. Se o Espírito está mandando ele correr, deixa ele correr. Mas isso vai ficar parecendo uma coisa de doido. Sim, a Bíblia diz que nós temos que ser como criança às vezes, sabe? Você não pode confundir a palavra, você inventar coisa na palavra, mas deixar o Espírito te tocar, te comover, te levar, chorar, reclamar, gritar, e Deus ouve o clamor. Isso é um culto de clamor, não é para você entrar aqui assim, e sair assim, não, é um culto de clamor. Você veio para esse culto, eu entendo, se você veio para esse culto é porque você quer resposta, não é? Ou você veio para aqui só para ver o apóstolo que é lindo? Também, mas deve gritar, clamar, igual a Ana, sabe, dizer: Deus, eu estou cansado disso. Aí você entra e sai, sabe, quando nada, no mínimo você grita e a tua alma é lavada. Mas eu gritei, eu clamei, e Deus vai me ouvir, e Deus transforma aquela terra em santa. E Deus dá um grito em Moisés, tira o sapato. Deus é que grita com ele, sabe, vai ter uma hora que Deus vai gritar com você. Que bom que Deus grite mesmo. Um dia Deus deu um grito em meu ouvido, que eu passei uma semana com o ouvido doendo, uma semana mesmo com o ouvido doendo, o grito que Deus deu no meu ouvido. Glória a Deus por isso. Então deixa o clamor, clame mesmo. Se você é daquela pessoa mais recatada, mas não quer gritar, grite dentro do que você é, sabe, grite dentro do seu limite, dentro daquilo que você entende que é o seu máximo, mas não deixe de clamar, não deixe a vida, não deixe a dor da vida, não deixe a escravidão da vida sufocar você, não deixe as lutas da vida sufocar você, não deixe o Egito prender você. Grite, porque vai chegar uma hora que o teu clamor vai bater lá na porta do céu, e Deus vai ter que descer,
e fazer da sua terra uma terra santa. Uma terra santa. Você pode receber isso? Aleluia. A terceira coisa, porque Deus faz daquela terra uma terra santa. O Deus do fogo, Ele santifica aquela terra com fogo, porque Deus levanta um libertador. Deus levanta um libertador. Deus faz fogo descer 3 vezes dos céus para levantar 3 libertadores. O primeiro libertador é Moisés, ele desce fogo na sarça ardente. O segundo libertador é Jesus Cristo, ele faz o cometa, a estrela descer. Eu vi como um fogo, eu vi uma estrela. Deus faz fogo dos céus. E o terceiro é o Espírito Santo, desceu como língua em forma de fogo. Então essas três pessoas que Deus levanta para te conduzir, para te libertar, para ser seu libertador. Então ele desce o fogo dele. Aí a Bíblia diz então que agora o Espírito está sobre a terra e o fogo dele arderá continuamente sobre o altar. Está lá em Levítico e Deus confirma isso quando desce o fogo lá: batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Então Deus batiza o povo dele com fogo, porque o fogo levanta libertadores. Nós temos libertadores, que é Jesus Cristo. Nós temos o libertador, Espírito Santo. E Deus fez de cada um de nós no seu altar labaredas de fogo, unção, ungidos do Senhor para libertar os cativos. O Espírito de Deus está sobre você para que você seja um libertador, um protótipo, um Cristo, um exemplo de Cristo. Você pode receber isso? Então Deus desce fogo para santificar, para levantar libertadores. E eu quero te dizer esta noite, que o teu libertador, o Espírito Santo, o teu libertador, Jesus Cristo, está aqui. O fogo do Senhor está neste lugar. O fogo do Espírito que está nesse lugar vai livrar você. Você pode receber isso? Pode receber isso? Você pode crer nisso? Você que está aí me vendo, você pode crer que esse fogo está aí, aonde você está, para libertar você? Você pode receber isso? Então receba agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh glória. Você pode ficar de pé agora e comigo clamar agora, levantar um clamor ao Senhor, levantar um grito ao Senhor, de clamor, de libertação, de dizer: Deus, estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Senhor, ouve a minha voz, ouve a minha oração. Saber que Deus desceu dos céus e que Ele vai descer como um fogo agora, transformando você em uma terra santa, para libertar, para tirar, para quebrar esse Egito, esse jugo que está sobre você. Não importa quantos anos é esse jugo, de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos, não importa, de 80 anos, de um século, não importa. Deus é Deus que veio tirar o jugo. Deus é Deus que veio tirar o jugo. Você pode receber isso. Você pode receber isso. Você pode receber em nome de Jesus. Em nome de Jesus você pode receber. Você pode receber.